Olá, alunos do nono ano. Estamos iniciando aí o nosso terceiro bimestre. Eu espero que todos tenham descansado nesse recesso de 2 semanas, né? Que estejam voltando aí animados, né? Para uma nova carga de conhecimento. Essa primeira semana, o PET de vocês traz o tema o continente europeu, né? A Europa, ela é um dos menores continentes que nós temos, né? Se pegarmos todo o continente europeu e colocarmos dentro do território brasileiro, ainda sobra espaço. Por isso que a gente se refere ao Brasil como um país de dimensão continental, certinho? Segundo as últimas informações da ONU, em 2017, a Europa tinha aí aproximadamente 742 milhões de pessoas. Lembrando que sua população está distribuída de forma irregular. Nós temos países com uma densidade demográfica muito grande e temos países com baixas densidades demográficas. Então, ou seja, são países mais extensos com poucas pessoas e países pequenos com muitas pessoas, tá? Outra característica do continente europeu é a presença de rios importantes, como o rio Reno na Alemanha, o rio do Pó na Itália, entre outros rios. Esses rios, eles têm uma importância muito grande por onde eles passam, eles fazem com que as áreas de planície, né, ao seu entorno, se tornem áreas férteis, muito utilizadas para as atividades agrícolas, tá? Geralmente essas regiões, né, com a presença desses rios, são os locais mais povoados, ou seja, com maior quantidade de pessoas, tá? Então a gente pode citar algumas capitais muito populosas aí, como Londres, Paris, Moscou, tá? São áreas próximas de rios e com uma densidade demográfica muito alta. Outra informação interessante que o nosso PET traz lá na página 75 é com relação ao número de habitantes em determinadas cidades, né? Então, nós temos algumas cidades em que é maior a sua população do que a área rural, né? E segundo a ONU, essa informação é de 2018, mais de 74% da população da Europa vive em áreas urbanas, tá? Existem alguns países pequenininhos como San Marino, Mônaco, Luxemburgo, Países Baixos, em que a população urbana já ultrapassou aí os 90%, certinho? Só que nós temos outras cidades como, por exemplo, Moldávia, que apenas 42% vivem na cidade, ou seja, a maior parte ainda vive no campo, tá? A Europa, desde a antiguidade, né? Ela foi berço aí de várias civilizações, foi berço aí das primeiras revoluções, como por exemplo a Revolução Industrial, né? E ela foi marcada por grandes transformações. Outra informação importante é que as grandes navegações também partiam da Europa, sentido aos novos continentes, que até então eram desconhecidos, tá? Uma outra característica da Europa é que ela tem tido um baixo crescimento demográfico, ou seja, as famílias estão diminuindo no continente europeu. O número de filhos que os casais vêm tendo tem sido menor a cada ano. E ela vem enfrentando uma série de problemas com relação ao envelhecimento da sua população. Ou seja, vai faltar mão de obra daqui a alguns anos, né, no continente europeu. Em alguns países, esse problema já é bem percebido, já é bem sentido em pleno neste ano, né, 2021, certinho? E a tendência é aumentar porque a sua população tende a envelhecer cada vez mais e tende a faltar número de jovens. Na Alemanha tem uma cidadezinha que há mais de um ano não nasce nenhuma criança. Então o governo tem incentivado essas famílias a terem filhos, né, para aumentar a sua população. Certinho? Com relação às atividades, né, a primeira atividade vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as informações do continente europeu, certinho? A questão número 2, vocês têm um mapa, esse mapa é o mapa da população, então quanto mais escuro for esse mapa, maior é a quantidade de pessoas ocupando essa área. E aí vocês vão citar exemplos de lugares, né, que tem bastante pessoas e que tem poucas pessoas vivendo. A questão número 3, vocês vão completar a frase e marcar um X nas palavras utilizadas no texto, né? Lembrando que ela está falando aí do processo da Revolução Industrial, das transformações que a Europa sofreu no passado.
E a questão número 4 é para marcar também X, uma única questão, falando sobre as cidades globais. Lembrando que cidades globais são cidades aí com mais de 100 milhões de habitantes, são cidades que possuem uma infraestrutura bem desenvolvida, como redes ferroviárias, meios de comunicação avançados, centros universitários, indústria de alta tecnologia, tá? Então, vão marcar uma alternativa correta. A questão 5, vocês têm aí um infográfico falando sobre os imigrantes que migram, né, que vão para o continente europeu. Então, tem a porcentagem e tem algumas informações sobre eles. Então, vocês vão dizer na letra A, qual é o país que tem maior número de imigrantes? Então, é só olhar no mapa a porcentagem deles. E a letra B, o que o governo da Espanha tem feito para tentar barrar a entrada desses imigrantes? Então, lá na Espanha tem essa informação. Então, é só olhar e copiar, certinho? Interpretação de mapa. Assim, nós finalizamos a nossa primeira semana. Lembrando que não deixem acumular, façam semana a semana, sigam o horário da aula estipulado pela escola, tirem dúvida com o professor, façam a primeira semana e já enviem. Assim a gente evita um estresse, um desgaste no final do bimestre, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição no Conexão Escola. Beijos e até a próxima!